E se o Deus que foi apresentado para a gente não seja o Deus verdadeiro? Vou mostrar para você algo que foi encontrado no selo do rei Ezequias. Ezequias é aquele rei da Bíblia que ficou doente, virou para um lado e orou. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Está escrito em Isaías ali 33, se não me engano. Deixa eu ver minha Bíblia aqui. Está no livro de Isaías. Isaías 38, a doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. O que eu vou te mostrar agora é o selo desse rei, um rei de Deus, um rei que orou e o próprio Deus os abençoou. E o selo desse rei, Ezequias, tinha um símbolo que eu vou te mostrar agora. Eu vou para a tela do meu computador. Tá aqui, ó, na tela. Esse aqui, esse aqui é o selo do rei Ezequias. Vou aumentar aqui. Esse aqui, ó. O selo do rei Ezequias, o nome dele é esse aqui, ó. Isquial é o nome do rei Ezequias, o nome verdadeiro dele, Isquial, que significa Ial é minha força, tá? Um selo com a inscrição Isquial, filho de Acais, rei de Ialdar, rei de Judá. Aí aqui é o símbolo, isso aqui é onde está escrito na Bíblia, tá aí, 2 Reis 18:1. Eu tenho o prazer de ler o que está escrito lá, 2 Reis. Tá? Cadê o livro de Reis? Reis. 1 Reis. 2 Reis 18:1. Diz assim: Elias apresenta-se diante de Acabe. Ah, tá. Então ele é filho de Acabe. Sucedeu que depois de 2 Reis 18, tem 1 Reis, né? 2 Reis 18. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Eliá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tá aqui. Aqui é o princípio do reinado de Ezequias, tá? Leia 2 Crônicas 29. Vamos ler aqui 2 Crônicas 29. 2 Crônicas. Ezequias manda purificar o templo. Aqui, quando o rei Ezequias, ele se volta pro rei, pro Deus verdadeiro. Aí você está se perguntando, tá, mas Ezequias, o nome verdadeiro é Isquial. Por que Ial? Ial, se você não sabe, é o nome de Deus. A abreviação do tetragrama, livro de rei, Babi, aquele que não tem como pronunciar, ele é abreviado pelos profetas. É Ial. Tá vendo aqui, ó? Ial. Risque Ial, que significa Ial é minha força. Existe um versículo, uma profecia que está em Números 7, que diz assim: assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei.
assim eles invocarão meu nome. Isso aqui é uma profecia onde fala que Moisés recebeu uma profecia de Deus falando: Moisés, todo o povo de Israel receberá o meu nome, os iniciais do meu nome. Por exemplo, o nome do primeiro-ministro hoje de Israel é Benjamin Netanyahu, né? O nome do primeiro-ministro. Então, todo hebreu tem que receber o nome de Deus. Isso era comum na antiguidade. Por exemplo, toda vez que eu faço vídeo a respeito desse nome, esse trem assim, minha cabeça fica meio pesada. O Daniel, quando ele foi levado cativo, Daniel junto com o satrapa, eles receberam outro nome. O nome do Daniel era Beltesazar. Bel era um deus cananeu, um deus pagão, Bel. Então, Daniel ele recebeu um nome cananeu, Beltesazar, fazendo alusão ao deus Bel, tá? E essas pessoas, os hebreus, eles recebiam o nome de Deus, porque isso é uma profecia. Deixa eu ver se eu vejo aqui, ó, Números 6, 27. Tá aqui, ó. A profecia é Números, capítulo 6, versículo 22, 23, 24, 26, 27, diz assim, presta atenção. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo assim: Abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu o abençoarei. Então aqui, ó, assim eles invocarão o meu nome, mas aqui está escrito errado, tá? O certo com a minha Bíblia aqui, ó, o certo é versículo 27 na Bíblia, tá? Números 6, 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então isso aqui era um mandamento. Toda vez que um hebreu nascia, o nome de Deus tinha que ser colocado nele. Então o rei Ezequias significa Hisquial, que significa Eal é a minha força. Existe um apóstolo chamado Mateus, que o nome dele não é Mateus não, é Matitial, tá? O nome de Mateus é Matitial. Outro Elias, não é Elias, é Elial, tá? E assim por diante. Então vamos lá. Aqui o que eu quero ver, isso aqui é o sinete dele, isso aqui é um sinete, tá? Isso aqui tem 1 centímetro, isso aqui é o anel dele, o anel que ele usa. Todo rei tem um anel que selava as coisas. E nesse selo, tá vendo? É um selo, que seria a assinatura do rei. Tem algo muito interessante que eu quero que você veja. Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? Isso aqui, ó, tá escrito o nome de Deus aqui, o nome dele, tá? Tá escrito aqui, ó. O que tá escrito aqui dentro é isso aqui, ó. O selo do rei Ezequias. Aqui tá o nome do rei Ezequias, em hebreu, né? Hisquial, que significa Ial é minha força, tá? O selo com a inscrição Hisquial, filho de Acais, rei de Ialdá. Então, o que isso aqui significa, isso aqui traduzido, tá? Um selo com a inscrição Hisquial, filho de Acais, rei de Judá. Beleza? O que eu quero que você preste atenção nisso aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Olha esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, por que está no rei hebreu? É um selo. Aqui, ó. É um selo. Esse selo aqui, ó. É um selo egípcio. Isso aqui significa vida eterna. Porra, que desgrama de um símbolo, de um egípcio, um símbolo egípcio, tá fazendo dentro do selo do rei de Judá. Aqui, ó. Aqui, ó. O que tá fazendo? Ó. Ele aqui, ó. Vamos aumentar aqui. Aqui, ó. Esse símbolo aqui. O que esse símbolo aqui, tá vendo? Esse aqui foi encontrado, é do rei, foi datado. Tá vendo? Ele tem 1 centímetro aqui, ó.
Esse aqui é do anel. Aí aqui é a descrição aqui, ó, Esquial, né? Nome de Ial. Esse aqui é um símbolo também, um sol, um ailado com asa. Olha que bosta, velho. Isso aqui, o que isso aqui tem a ver com o nosso Deus? Aqui, ó, é a cruz de Enki. Aqui, presta atenção aqui, tá vendo? Isso aqui são os símbolos egípcios, ó. Tá aqui, ó, cruz de Enki, aqui, ó. Essa cruzinha aqui, ó, é um símbolo egípcio. Isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Você não tá entendendo? Isso aqui é isso aqui, que é isso aqui. E isso aqui é isso aqui. Que raio o símbolo pagão egípcio está fazendo no selo de um rei de Judá que leva o nome de Deus? Tá aí, ó. O que é? E é um símbolo Anunnaki, se você não sabe, tá? Tá aqui o símbolo Anunnaki. Será que... Eu não posso ficar falando muito? Será que tem alguma coisa aí diferenciada? A gente não tá sabendo? Será? A pergunta que não quer calar. Será? Que raios existe um símbolo pagão, um símbolo Anunnaki de um deus egípcio? Lembrando que os egípcios adoravam os Anunnakis, tá? Tote é um Anunnaki, a Inanna é um Anunnaki, eles adoravam também aquele deus que ficava no rio, né? Ian, deus Ian das águas, é um Anunnaki, tá? E os Anunnakis, eles vieram antes dos egípcios. Antes de existir a civilização egípcia, existia uma civilização chamada Suméricas. Os Sumérios são chamadas as primeiras civilizações da Terra, chamado, tá? Onde inventou a roda, inventou as escritas, etc, etc. As tábuas cuneiformes, tudo sumérico. Antes dos egípcios. As pirâmides de Gizé, as pirâmides egípcias, que não estão na Bíblia, que não aparecem na Bíblia, e era para aparecer porque elas são 30 mil anos antes dos hebreus estar lá, escravizado, e já tinha pirâmide, e a nossa Bíblia não traz pirâmide aqui. O povo ficou escravizado 400 anos, não fala nada de pirâmide, e as pirâmides já estavam lá. É um mistério, tá? Então, os suméricos adoravam os Anunnakis, os deuses dele. E os egípcios depois vieram e adoravam os Anunnakis, só com os símbolos egípcios. Tote, Inanna, igual eu já falei. Depois, lá na frente, os gregos, os persas, os romanos continuaram adorando os Anunnakis através do sol. Hoje a Igreja Católica adora os Anunnakis. Quando você tem um Santíssimo, que é um sol, não é? O Santíssimo é um sol, que vocês falam que é Jesus que está ali dentro e tal. Aquilo é um Anunnaki, o Deus Sol. Os hebreus adoravam os Anunnaki também, né? Que o Deus Sol, um poste, tudo Deus Anunnaki. Baal é um Anunnaki. O chifrudo lá, o touro, é um Anunnaki, né? E será que a gente também hoje, através da palavra, nós não estamos adorando o Deus Anunnaki? Eu não sei, eu tô intrigado, eu tô igual a você, eu tô perdido. É porque existe um símbolo Anunnaki egípcio dentro do sinete, dentro do selo do rei Ezequias. E é um rei bíblico, um rei que serviu a Deus verdadeiramente. Que não é que ele se tornou pagão, começou a adorar Deus estranho igual Salomão, não. Ele adorou um Deus verdadeiramente verdadeiro. Tá aqui, ó, lê o livro de Ezequias, Isaías 38, fala do rei Ezequias. É um rei que o próprio Deus deu mais anos de vida para ele. Lembra aquela história que um anjo matou 180 mil
Então, foi para ajudar o rei Ezequias. E aí? Alguém explica? Alguém explica? Eu tenho a minha explicação. Mas não é religiosa, então a minha explicação automaticamente vai fazer você se sentir mal. É porque eu não sou religioso. Eu não tenho religião. Eu sou um cristão. Eu sou um rei e um sacerdote. Segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu tenho acesso direto ao céu. Você também tem. Então, quando a gente fica fechado numa religião, essas coisas, quando a gente traz à tona, sabe, passa como se fosse heresia, como se... Mas não é. Não tem nada a ver com isso, não. Isso não é heresia, não. Eu mostrei pra você. Um rei bíblico, Ezequias, não foi um rei que adorou deuses estranhos, não. O Deus verdadeiro. E esse Ezequias tinha uma assinatura, que é o anel dele. Todo rei hebreu, todo rei no mundo tem, né? Principalmente na antiguidade, que era aqueles anel grandão onde ele selava, tá? E esse selo do rei Ezequias, quando, né, um sinete, quando ele botava o dedão lá para assinar, se chama sinete, tinha uma inscrição de dois símbolos egípcios, junto com o nome do Deus verdadeiro, Yahweh. E aí, me explica. Eu tenho explicação, mas se eu falar, você vai falar que eu sou o quê? Que eu sou... que eu fico fazendo propaganda para Deus Anunnakis, para isso, para aquilo. Lê Gênesis de 1 até Gênesis capítulo 6. Até antes do dilúvio, eram os Anunnaki que dominavam o mundo. Isso tá óbvio. Tá óbvio. Depois do dilúvio, sabe? Eu não vou falar mais nada ali não, porque eu vou fazer um vídeo só a respeito disso. Você não vai acreditar, você é religioso, então é isso. Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Por hoje é só.